Filtros é um assunto bastante falado e parece que nunca é o suficiente, né? Que realmente é bastante interessante. Então, eu recebi umas solicitações do pessoal. Vou mostrar aqui, diferente pelo que falam aí, que software é para preguiçoso, que serve só para o cara não entender o que ele está fazendo, porque o software faz tudo. O Crosslight não é isso, ele tem ferramentas de estudo mesmo, que é para a pessoa entender o que está acontecendo ali por trás, enxergando e podendo manipular e mudar e ver a diferença da parte elétrica, a resultante acústica. A gente já viu uns exemplos aí, né? Então, esse é um assunto muito extenso. Eu vou tentar não enrolar demais. E também não dá para falar de tudo. Então, vou falar de algumas coisas. Se alguém quiser fazer outras perguntas, depois a gente pode acrescentar outros vídeos. Bom, quando a gente fala de filtro, filtro podem ser muitas coisas, né? Por exemplo, vamos aqui nessa aba de filtros do Crosslight. Tudo isso aqui é filtro. Filtro para equalizador paramétrico, equalizador high shelf, low shelf, filtro passa alta, 2 é de segunda ordem. A gente já dá pra. Não vou ficar explicando aqui de onde vem, dos polinômios e tudo. Entendam que é de segunda ordem. Qualquer coisa vocês podem procurar no Google. Temos low pass de segunda ordem, high pass de primeira ordem, low pass de primeira ordem, filtro notch, all pass de segunda ordem e all pass de primeira ordem. Tudo isso é filtro. Mas também temos na parte de crossover aqueles filtros Butterworth, Liquid Relay, Bessel. Né? Então falo, qual que é a ligação deles? Né? O cara fala, não, isso aqui é para crossover. Isso aqui não tem nada a ver com filtros de segunda ordem e filtros de primeira ordem, high pass, low pass. Não, fala, tem tudo a ver. Né? Na verdade, esses filtros aqui são simplesmente esses filtros ajeitados de uma forma. Aí. Como? Vamos ver. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos ligar um filtro Liquid Relay de 12 dB por oitava. Aqui, ó, ele está aqui no canal e ele já apareceu aqui o decaimento do filtro. Né? Então, vamos colocar essa curva aqui dele na memória. LR12. Não está escrevendo. LR12. Pá. Agora, desliga. Ficou aqui a memória dele. Vamos ver o que acontece se a gente ligar aqui um filtro aqui, ó, low pass de segunda ordem. Não é igual, né? Tá vendo, ó? Liquid Relay de 12 dB por oitava, o que muda? Essa região aqui, ó. A partir daqui eles são iguais e aqui eles são iguais. Essa região de transição aqui, eles são diferentes. Você fala, ué, o que a gente pode fazer? Os filtros low pass, quando ele não tem uma dominação fixa, a gente pode chamar de filtro de Q ajustável. Os de segunda ordem, né? Os de primeira ordem não tem ajuste de Q, né? Mas os de segunda ordem tem, que é esse númerozinho aqui, ó, 0,707, que ele vem como padrão. Se a gente pegar simplesmente esse filtro aqui, ó, e mudar esse número do Q para 0,5, pronto, olha lá, ele virou um Liquid Relay. Entende? Então, esses filtros, Liquid Relay, o Bessel, o Butterworth, eles são só filtros de segunda ordem e primeira ordem usados em cascata, o que a gente fala. O que é cascata? Digamos assim, o pessoal gosta de falar em série, que é um na frente do outro, né? Isso não é a forma correta de falar é cascata. Então, vamos lá, vamos fazer um outro exemplo. O filtro de segunda ordem, Liquid Relay, a gente usa um filtro desse aqui. Vamos ver um outro filtro que, por exemplo, um Butterworth de... Vamos apagar. Vamos deixar aqui, vai. Vamos abrir aqui um... Agora, deixa eu desligar esse carinha.
E vamos colocar agora um Butterworth de 12 dB por oitava. Olha a diferença lá. O Butterworth, ele tem uma caída mais íngreme aqui, né? Ele se estende mais a frequência aqui e nesse caso ele está caindo mais porque ele é de um 18 dB por oitava. Vamos comparar com um de 12, só para a gente fazer uma comparação. Olha só, vocês viram que um Butterworth de 12 ele tem um comportamento igual daquele primeiro filtro que a gente colocou aqui, ó, com um Q de 0,707. Um filtro de segunda ordem com um Q de 0,707 é um filtro Butterworth, né? Então, a gente pode ver que ficou igual aqui. Quando a gente muda ele para 18, o que acontece? Ele caiu mais rápido. Ele se estende um pouco mais, continua se estendendo e caindo mais rápido, né? Então, agora vamos salvar ele aqui. But 18. Tá. Vamos desligar, vamos ver se ficou. Aqui, ó, o But 18 já ficou aqui. Agora, como que a gente pode implementar um filtro But 18 com filtros em cascata? É assim, ó. Vamos colocar um de segunda ordem. Aqui com o Q 1. Ó, vocês viram que quando a gente coloca um Q1, aparece um ganho aqui, ó, nessa região. Então, ao invés dele cair, vir plano e cair, um Q mais alto faz o filtro ganhar isso aqui. Ó, tem uma amplitude aqui. Ó. A gente pode vir aqui e mexer no Q mais. Ó, vamos subir mais. Ó, o Q. Olha lá. Um Q de 4. Parecia um super pico aqui na transição e depois ele cai e iguala, né? Então, vamos voltar lá, só para vocês verem o que é o que. O que é o que é legal, né? Então, ficou aqui 1, voltamos. E você fala, ué, mas ainda não tá, né? Olha, tinha que cair aqui. O que está faltando? Vamos acrescentar um filtro em cascata. Agora, a gente coloca aqui um low pass de primeira ordem. Perfeito. Então, um filtro Butterworth de 18 dB por oitava, ele nada mais é do que dois filtros em cascata, sendo um de Q ajustável com Q1 ajustado para 1 e um low pass de primeira ordem, os dois na mesma frequência. Aqui tem ajuste de Q, mas o de primeira ordem isso não é ajustável. Está aqui só por estar. Se a gente mudar isso aqui para 2, por exemplo, não acontece nada. Eu mudei aqui, nada se altera, porque é um valor que está desativado aqui. Vou deixar o 707 só por coincidência, só para deixar aí. Bom, chegamos aqui. Vamos fazer mais uma brincadeirinha, né? Vamos agora ver o filtro aqui, ó. Liquid Healing de 24 dB por oitava. Tchan. Vai passar os dois carinhas e para a gente enxergar só o Liquid Healing de 24 dB por oitava. Ele está aqui, ó. Então, este carinha aqui, ó, ele vem, começa a cair mais cedo que o Butterworth que a gente colocou aqui na memória, né? E atenua um pouco mais do que o 18, né? A gente está vendo que tem uma inclinação, a gente vai vendo as diferenças das inclinações dependendo do filtro. Então, vamos salvar o LR24 agora na memória. LR24. Desliga. Tá lá. O que é um Liquid Healing de 24 dB por oitava? Vamos colocar aqui um filtro low pass de segunda ordem com que vamos colocar um
Butterworth. Butterworth de segunda ordem é Q de 0,707. Olha lá, ficou mais planinho. E agora vamos colocar outro Butterworth. Olha só que interessante, né? O Liquids Healy de quarta ordem, né, 24 dB por oitava, eles são dois filtros de segunda ordem Butterworth em cascata. Olha lá, ficou perfeito, casou em cima, né? Então, é uma coisa bastante interessante, né? O que a gente pode fazer, né? Esses filtros têm esses nomes porque os seus criadores, eles tinham um objetivo, né? Eles buscaram um objetivo com esse nome de filtro, né? Então, por exemplo, o Liquids, né? O Siegfried Liquids, a ideia dele, ele é um cara que queria um filtro que a transição no cruzamento das vias fosse plano, né? Ele não queria, a gente vai ver aqui a parte de cruzamento entre vias, né? Então, ele queria que o cruzamento fosse plano, em termos de amplitude, né? Então, ele chegou numa ideia falando, bom, para isso acontecer, eu preciso que o ponto de cruzamento dos filtros seja menos 6 dB, porque quando você tem dois sinais de menos 6 dB, o resultado é 0 dB, né? Somatória de tensões, dobro da tensão, né? Você tem metade da tensão mais a metade da tensão é igual a uma tensão, digamos assim, né? E se você tirar o log multiplicado por 20 de 0,5, que é a metade, né? Você vai ver que dá 6, né? Menos 6. Então, por isso que o cruzamento é menos 6. Quando você coloca filtros, por exemplo, o Butterworth, ele tem no cruzamento menos 3 dB. Então, a transição não é plana. Fica um cucuruto. Vamos enxergar isso, né? Fica mais fácil. Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir o outro canal aqui. Tá dando esse buraco aqui porque não está ajustado no mesmo ponto. Eu quero fazer um cruzamento. Esse canal está em 4K. Vamos também colocar em 4K. Vamos desligar esses carinhas para ficar mais fácil. Bom, aqui vamos começar com um Liquid Healy de 12. Outro canal, Liquid Healy de 12. Aqui. A gente está olhando só a parte elétrica dos filtros aqui na somatória. Não estamos olhando esse sinal dessa aquisição aqui. Entendeu? O que aconteceu aqui? Liquid Healy, quando você tem 12 dB por oitava, devido à fase, apesar de você ter amplitude, se vocês olharem aqui, ó, nessa janela, a gente tem a curva do filtro aqui, né? Na frequência onde ele está ajustado, a gente tem os menos 6 dB. Aqui, se a gente olhar nessa escala aqui, que é a escala do filtro, o menos 6 é exatamente aqui onde ele está ajustado. Porém, a soma não é só em termos de amplitude, tem fase no meio, né? Então, o que a gente tem que fazer num filtro Liquid Healy de segunda ordem ou outros de segunda ordem? Tem que inverter a polaridade para que a resposta aqui seja plana. Vamos olhar aqui, ó. Você tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó? A fase está vindo planinha. Invertendo, se a gente deixa sem inverter, a gente tem esse problema aqui, ó, na transição, a fase tá vindo de um jeito, de repente, pá! Tem essa quebra aqui, então não é uma soma perfeita, devido à fase. Invertendo a polaridade, a gente arruma esse problema. Agora vamos alterar isso para um Butterworth de 12 dB. Um canal. Aqui.
Veja só, a gente tem a fase vindo aqui, porém, ó, a transição não é plana. Vocês viram que a somatória elétrica dos filtros deu um caroço aqui, ó, deu um... Então, isso aqui foi a preocupação do Liquids. Ele falou, eu não quero isso, eu quero que o meu filtro seja plano, em termos de amplitude. E ele não conseguiu descobrir como fazer isso. Então, o Healy, que eu não lembro o nome dele inteiro, depois dá para pesquisar, era um cara mais matemático, né? E ele chegou à conclusão de que os filtros que fariam isso eram colocar 2 Butterworth em cascata. Depois eles chegaram nos filtros de outra ordem, de outras ordens que tinham a mesma característica, calculando os Qs necessários para que a transição fosse plana. Né? Mas começou com 2 Butterworth em cascata, que a gente fez aí o exemplo. Né? O Bessel, outro exemplo. O Bessel ele não se preocupou com transição. O Bessel se preocupou com o atraso de grupo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no Group Delay. Esse dado aqui que o software está mostrando para a gente. Ó. O filtro Liquid Healy e o Butterworth, eles geram esse pico aqui no atraso de grupo. Vamos mutar aqui um canal só para a gente dar uma olhada na questão de atraso de grupo. Aqui a gente tem o Butterworth de 12 e vamos alterar para um Bessel de 12. Opa, se você o fizer no canal mutado não funciona. Vamos lá, Bessel de 12. Cadê Bessel de 12? Olha que beleza, né? Então, vocês viram que aqui, ó, o atraso de grupo, ele vem plano e cai. Né? Essa era a preocupação do Bessel. Por quê? Lá em mil e sei lá o que, 1800, sei lá, acho que é. Depois tem que pesquisar, eu também não sei a data exata do Bessel, quando ele viveu. Ele já se preocupava com o atraso de grupo, que hoje a gente nem tá nem aí para ele, né? O que significa o atraso de grupo? O atraso de grupo mostra a precisão do filtro a transientes. Né? Então, o sinal tem um ataque, né? Uma nota de um instrumento, tem um ataque, a sustentação e o decaimento. Quanto mais baixo for esse pico do atraso de grupo, mais perfeita é a resposta. Se você comparar o sinal na entrada de um filtro e na saída de um filtro, essas características de ataque da nota, sustentação da nota e decaimento da nota vão ser o mais perfeito possíveis quando o atraso de grupo for baixo. Não tiver esse pico no atraso de grupo. Rotação de fase controlada, né? Linearmente, decaindo linearmente, né? Então, quando você coloca filtros, vamos lá, o BUT, que é o pior deles, né? Calma. LR, não, eu falei BUT aqui. Olha lá. O BUT, ele já dá apesar dele ter aquela queda que a gente gosta, que tem uma resposta mais estendida, ele causa esse pico aqui no atraso de grupo. Então tem um menor controle transitório, né? Então isso foi o que os caras queriam chegar, né? A preocupação deles. Você viu que um pensou de uma forma, outro pensou de outra. Vamos tirar aqui o atraso de grupo. Bom, então o que você fala? Então não serve. O filtro Butterworth não serve para nada, né? Porque vai gerar caroço e tudo mais e pá. Não, né, pessoal? Eu coloquei aqui em 4K justamente pra gente ver uma coisinha aqui, ó. Esse sinal aqui, ó, em 4K, a gente está vendo que tem essa queda aqui, né? Ó, ele cai, pá, e sobe de novo. Como vamos usar a nosso favor essa característica do filtro de gerar um ganho aqui para já resolver esse probleminha, melhorar esse probleminha. Então vamos comparar aqui. Se
a gente usar nesse canal um Liquid Silage 24. Agora ligamos o outro canal, Liquid Silage 24. Ó, a parte acústica ficou plana aqui, né? Agora vamos enxergar a parte elétrica, desculpe. Agora vamos enxergar a parte acústica. Fase, vamos sair da fase aqui. Tá. Então ela fica igual. A gente viu que é plano, essa resposta é idêntica à do filtro. Vamos colocar isso aqui na memória. Então, gente, vou memorizar isso aqui. Vou colocar o nome de E aí vamos esconder esses filtros aqui, porque agora eles não interessam. Tá. Então, olha aqui o probleminha. Vamos agora usar de malandragem. Vamos lá. Butterworth 24. But 24. Olha que beleza. Vamos ver a parte elétrica. Olha lá. Tem um ganho aqui, né? Tem um ganho. Será que esse ganho nos ajudou? Olha lá, que beleza, hein? Tá vendo, ó? O que poderia ser um problema foi uma solução pra gente aqui, né? Simplesmente usei 2 filtros Butterworth e ele já melhorou ali aquele problema que a gente tinha ali na transição, devido àquele cucuruto que ele gera ali, né? Devido ao cruzamento dele sem -3 e as características de fase, né? Então a gente fala, o pessoal gosta de fazer o seguinte, né? Eles falam assim, então agora eu quero mais, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mudar essa frequência aqui, vou fazer um filtro subir no outro. Ao invés de fazer o 4000 certinho, eu quero gerar um caroço ali maior ainda, né? Uma transição, um ripple, né? Que a gente fala, maior ainda. Então vamos voltar aqui para a parte elétrica. Quero aumentar isso aqui para eu não precisar de... Isso aqui é mania de cara que mexia com circuito analógico, entende, pessoal? É muito, extremamente usado esses filtros assimétricos, né? Porque a gente pode, muito bem, a gente está falando de um butt e tudo mais, mas a gente pode usar simplesmente um filtro de... Quer ver, ó? A gente sabe que o butt de 24, ele é isso aqui, ó. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar outra coisa, depois eu vou no butt de 24. Vamos continuar o que eu estava falando. Aqui, os caras falam assim, não, ao invés de cortar em 4000, eu vou fazer o filtro, vou subir isso aqui, ó, para aumentar o caroço, né? Então ele começa a falar, eu quero mais. Olha o que começa a acontecer. Ele funciona até um certo ponto, né? Você viu? Aumentou um pouco, não muita coisa aqui no ripple do filtro, da somatória, né? A partir de um ponto, devido às características de fase do sinal, é ao contrário, ó. A pessoa acha que está colocando uma via sobre a outra e está ganhando alguma coisa, na verdade ele está gerando um problema aqui novamente. E se ele for ao contrário, vamos voltar. 4000 é o nosso ponto de corte. Se ele for voltando, ó lá, também, ó. 3, 2, começa a abrir um buraco novamente, porque essa via está acabando aqui muito cedo, e essa aqui está demorando para a outra via começar, aparece um buraco. Então não tem muito o que fazer. Sobrepor, vocês veem, eu estou sobrepondo uma via está em 4000, a outra via está em 6.000, 7.000, 6.000 aqui, né? E não gerou um ganho expressivo, né? Na verdade, a gente vai ter um ganho máximo de 6 dBs aí, né? Se os sinais forem o máximo que a gente vai conseguir, né?
com esse método de sobreposição, né? Então, por isso que é legal essa ferramenta aqui, a gente está aprendendo bastante, né? Vamos dar uma olhada aqui na fase. Ó, chegou um momento que a coisa degringola, começou a subir de novo, vai virar uma zona, né? Se a gente começar a exagerar. Então, está aí as consequências aí da... Então agora eu vou fazer aquilo lá. Eu vou tendo fazer um Butterworth de 24 dB na unha, em 4. Na unha é na mão, né? Então, aqui, 4. Aqui a gente coloca um Q de 1,306. Aqui a gente coloca um Q de 0,541. E nessa via aqui agora nem lembro, essa via aqui quem é o LPF. Então, low pass de segunda ordem. Olha lá, certinho, perfeito, o que a gente estava enxergando, né? Então, podemos brincar, né? Não gostei. Vamos fazer o seguinte, quero tentar dar mais cucuruto aí. Vamos colocar o que desse aqui em 1 também. Ó, subiu mais. Esse aqui 2. Olha só, aqui a gente está conseguindo ver o resultado dos 2 filtros de segunda ordem. E aqui a resultante, vamos ver lá na soma acústica. Sai fase. Olha só como vamos ver o Memories. Ó, já conseguimos uma coisa interessante aqui, né? Vamos ver os dois com o Q de 1. Não foi tão legal, né? Mas a gente pode fazer mais brincadeiras, né? Vamos subir aqui para 5K, um dos filtros. Olha só. Vocês estão vendo como é legal? Isso daqui, quando não existiam os processadores digitais e tudo mais, a gente trabalhava dessa forma, entende? Colocar um equalizador paramétrico num circuito exige amplificadores operacionais a mais, um monte de componentes e tudo mais. Então, era uma grande mania do pessoal do analógico de resolver tudo nos Qs dos filtros, né? Então, esses filtros aqui, Liquid Healer, Butterworth, isso daí era raríssimo de usar. O negócio era aqui, né? Nos filtros de Q ajustável, fazendo loucuras, né? Colocando filtros de primeira ordem, outros de segunda ordem com Qs loucos aí, né? Aqui, lógico que se você exagerar demais, o que acontece? Eu coloquei um de 2, ficou interessante aqui, né? A correção, né? Se a gente olhar, ficou bem plano. Vocês estão vendo que uma via eu usei aqui um filtro Butterworth de 24 dB por oitava, e na outra via eu implementei um filtro de transição assimétrico, onde eu coloquei 2 filtros de segunda ordem em cascata e fui colocando aí até ficar interessante aqui o resultado, né? Então, vocês veem que fazer essas coisas aqui no Crosslight é bastante fácil, né? E acredito que ficou claro o motivo, né? Os porquês das coisas, né? O que é um Q de filtro, o que é um decaimento, por que os filtros têm esses nomes. Por exemplo, agora vocês podem gerar um filtro, olha só, vamos criar um filtro, o filtro banana. O que é o filtro banana? Olha só, é um filtro que é mágico, porque sem equalizador
Você coloca o filtro banana no seu sistema e ele fica com um grave absurdo. Vamos lá? Vamos ver o filtro banana em ação? Aqui, ó, high pass. Opa, lógico que eu errei. High pass de segunda ordem. Vamos colocar ele aqui em, sei lá, 40. Pouco, né? 50. Vamos colocar aqueles. Olha só, pessoal. Pronto, já posso ficar rico. O filtro banana, ele faz qualquer som sem nenhum equalizador, tem um grave absurdo. Olha o grave que a gente ganhou aqui com o filtro banana. Vamos fazer uma comparação? Então, olha só, tá vendo? Eu posso pôr meu nome no filtro e ficar famoso. Por quê? Porque eu estudei, né? Quem estuda tem que, né? Se o cara estudou e descobriu que o filtro banana, simplesmente pegando o Q do filtro e mexendo, ganha grave sem equalização, ele merece, né? Ganhar. Se ninguém soubesse disso, ele merecia um prêmio, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelas coisas. Espero que dúvidas apareçam. Tchau, tchau.